No Agro. Conheça o software de gestão que vai transformar o seu negócio. Facilitamos a adoção de tecnologia na gestão dos procedimentos financeiros, administrativos, produtivos da bovinocultura e lavoura. Controle as informações do seu rebanho no seu dispositivo smartphone e ou tablet, com ou sem acesso à internet, sincronizando os dados dos animais e dos manejos com a nuvem Gerbov. Com a integração do app Gerbov, as balanças de pesagem e bastões de identificação animal, pode-se realizar os manejos de entradas, saídas, transferências, manejos de pesagem e sanitários, nutricionais, reprodutivas e troca de identificação do animal. Economize tempo e aumente o lucro. Entre em contato com o time Gerbov e marque uma apresentação demonstrativa.
Versão brasileira, etc. comigo. Como estão todos e todas? Espero que esteja bem. Já disse hoje que eu quero o seu bem, quero o meu também. Não é mesmo, Wilson? Hoje você vai aprender muito sobre construção de imagem. Sabia que é diferente de consultoria de imagem? Daqui a pouquinho. Está ao meu lado uma amiga minha de pré-adolescência ou adolescência? Pré-adolescência. Cuidado para não falar besteira. Que acredito que é a segunda ou terceira vez, eu acho que segunda? Não, terceira vez que está aqui ao meu lado. Não sei não, hein? Acredito aí que logo Camila Maricato estará aqui como editoria logo, não é mesmo? Grande Clóvis Wilson. Tudo bem com você? Tudo em paz, graças a Deus. Põe aqui, ó, para aqui do lado. Vamos lá. Você está bem? Eu estou ótima. Um dia desse eu passei por Londrina, lembrei de você. Opa, cidadaço. Fui deixar meus filhos lá, cidadaço. Linda, maravilhosa cidade. Cidade ótima. Antes de nós apresentarmos nossa querida, linda, competente, riquíssima em informações em conteúdo, haja vista que serão apresentados tais ou uma partezinha, né, deste conteúdo. Vamos agradecer aos nossos queridos patrocinadores. Vamos lá, tem DJ na picape, hein? Tô brincando. Ateliê Flávia Mato Grosso, porcelanas finas e personalizadas. Flavinha, muito obrigado pela confiança desde o início do projeto. São 163 episódios hoje. E muito obrigado pela confiança. Maria Rita, Nutrição Esportiva. Entre no protocolo de saúde. Gerbov, software de gestão para propriedades rurais. Sai da planilha Excel e entre para a tecnologia. Pix News, painéis digitais distribuídos em pontos estratégicos em Campo Grande. Sua marca precisa ser vista para ser lembrada, não é mesmo, Camila? Esse aí tá em tudo que é canto, né? Em tudo que é canto. Não, é muito legal. Muito fora legal. Os donos que eu gosto muito, Fernandinho GG. Perori e GG, né? Falei com o GG. GG, meu café, cara, vamos tomar um café. Pistache, Empório Pistache, 2 lojas maravilhosas, uma na Avenida Hiroshima e outra na Rua Sebastião e Lima. Beijo, G. Edson. A Banca, a maior rede de barbearia que mais cresce no Brasil, em franquias. Toda semana eu vou lá, o Fabão cuida de mim. Bota na linha, bota na vega. Fundamental. E eu uso barba desde 99 já usava, mas diziam que era relaxo. Eu falei assim, não, eu tô ditando moda, tô vendo o futuro. Daqui a pouco você vai ver, Clínica Sanabria, Dr. Baltazar Sanabria, um beijo no coração do senhor, de toda a equipe. Falei hoje com o Juninho Favoreto, nós entraremos em contato para o senhor vir aqui fazer um episódio. Já está devendo faz horas aqui o episódio, hein, doutor? Um abraço para o senhor. Beatriz Rai, periodontista, muito obrigado pela confiança. Cuidando do seu sorriso, não é mesmo, doutora Beatriz? E Associação Comercial, muito obrigado pela confiança da associação. Tive uma reunião uns dias atrás com o Conselho de Mulheres Empresárias. Nós continuaremos com nossa parceria. 2 episódios serão do CJE, Conselho dos Jovens Empresários, e 2 com o foco e apresentação de surpreendentes empresárias da nossa capital e do nosso estado, não é mesmo? Que ótimo, hein? Isso mesmo. Grande braço do projeto, muito bem. Que rufem os ternos italianos. Tudo bom, Rafa? Tudo bem? E aí, cara? Então tá joia. Por favor, apresente a nossa queridíssima. Vamos lá. E é lindo o nome, né? Hoje a gente tem aqui, né? Olga Pascoaloto. Isso aí. Eu acho lindo o Pascoaloto. É um nome forte, né? É o nome da minha família. Forte. Seja super bem-vinda, Olga Pascoaloto. Obrigada, Clóvis. Obrigada, Camila, por estar aqui. Nossa, estou realizando um sonho de estar num podcast hoje. Fala aí. Realizar um sonho é sempre muito bom, hein? Exatamente. Então a energia desse seu sonho já está emanando aqui. Obrigada. Por favor, vamos lá. Eu vou introduzir os assuntos. Né? Perguntas inteligentes advirão sempre desses especialistas. Não joga a bola pra cá. A imagem joga eu sei que cá. Mas beleza, vamos lá.
Bom, eu gostaria de começar, eu acho que a gente precisa saber quem que é, né? Olga Pascoaloto, né? Então, gostaria de saber, quem é Olga Pascoaloto? Conta um pouquinho aí pra gente, Olga. Camila, Clóvis, eu sou construtora de imagem. E vocês devem se perguntar, construtora de imagem? Eu sempre falo, eu gosto da palavra construtora porque eu sempre faço analogia de uma construção de uma casa. Porque uma casa ela tem que ter uma base, um alicerce, né, profundo e sustentar, né, aquela casa para muitos anos, por muitos anos. E a imagem é assim, ela precisa ser construída, é uma imagem que te representa quem você é. Essa é uma construção, Muito essa legal. é a minha construção. Tem um arquiteto aqui na mesa, né? Então vamos entrar no assunto de vez, né? Já que eu sou arquiteto, vamos... Você é arquiteta, Eu sou, né? é verdade. Fica assim meio de pano de fundo, né? Mas a gente, de vez em quando, a gente relembra, né? Que a gente passou lá 5 anos, período integral, né? Varando madrugada, fazendo trabalho, aquela coisa, aquela vida. É ruim. Ruim, mas é bom. No final é bom. No final é bom. Então, assim, já que ela fez a analogia com a casa, né? O que é muito legal, aliás, eu gosto das analogias, porque as analogias fazem a gente perceber coisas que às vezes a gente nunca para pensar, né? Sim. Então, essa analogia que ela traz, assim, sobre a casa, conta pra gente, Olga, assim, como que você percebe, ou quando que você percebeu essa relação, né, da imagem com a construção, por que, né, a diferença aí? Porque a gente ouve muito falar em consultoria de imagem. Isso aí. Mas construção talvez não seja um termo tão conhecido ou tão ouvido, né, nesse nicho. A gente conhece muito a consultoria. Então eu queria que você trouxesse um pouco assim sobre essa questão da diferença entre a construção e a consultoria. A diferença, Camila, é que uma imagem ela precisa ser construída com a sua essência, com quem você é, né? Eu não posso... a consultoria de imagem, quando você busca um consultor, ela estuda o momento atual da sua vida, né? Então, eu faço uma analogia desde quando ela era criança. E por que eu tenho essa habilidade, digamos, de fazer essa construção? Eu nasci no mundo da moda e com 11 anos eu quebrei os meus padrões sociais da época, me vestindo de uma forma diferente. Então eu sempre fui... 11 anos. 11 anos eu olhei para minha mãe e falei assim, não, eu não vou mais me vestir nesse padrão. Gente disruptiva, né? Eu sempre fui muito divergente, muito inquieta, e eu sempre... Aí, quando, aos 11 anos, eu entendi de estilo. E eu sempre trabalhei com moda, eu sempre trabalhei no varejo de moda. Mas eu sempre tive essa inquietude, né, de que não fica bem para todo mundo. Tá. Em 2010, no auge do varejo de moda do Brasil, quando um argumento num provador era, você tá linda, a pessoa comprava e ia embora. E eu entendi que aquilo não funcionava para todo mundo. O que ficava bem para uma pessoa não ficava para outra. Então, em 2010, eu fui procurar a minha formação de consultoria de imagem. Eu tenho 3 formações clássicas. E uma hora também eu entendi que essa construção, se ela não for baseada no seu estilo de origem, na sua criança, você não consegue sustentar. Então, eu parei, falei e pensei, eu preciso buscar a ciência, porque isso é uma ciência. Sim. Aí eu vou buscar uma pessoa que me ajudou a construir, né, uma narrativa de neurociência para eu conseguir trabalhar com esse meu cliente. Uhum. Então, hoje, eu trabalho com fotos, desde que a criança... de que você tenha algum registro da sua vida, e eu consigo identificar o seu estilo de origem, o seu estilo secundário, e eu trago aí um terceiro estilo para aquele momento da sua vida. Porque você não pode ser óbvia, você tem que ser uma história contada. E você só consegue sustentar, de fato, uma imagem
quando ela é alicerçada na sua criança interior, na sua origem. Eu trago, às vezes, elementos que trazem esse conforto. Então, eu desconstruí essa imagem que a gente vê muito nas redes sociais, né? Eu tenho sucesso, eu vou colocar um terno, uma gravata, uma caneta Montblanc ou um sapato de salto, e ela não sustenta. Então, eu preciso me aprofundar nisso, e eu fui buscar, uma hora eu parei e entendi que eu precisava me aprofundar, aonde fui buscar a neurociência para me direcionar nessa busca com meus clientes. Sensacional. Eu queria pontuar um negócio que eu acho que é muito legal que você falou. Manda ver. Que é, no padrão, acho que em 2010, no auge, as pessoas entravam dentro do manequim, no provador, e aí saía, mesmo que ela não gostasse ou sentisse não tão convencida, as pessoas olhavam e falavam assim, olha, tá lindo. E muitas dessas pessoas, elas iam porque escutaram aquilo, né? Porque estava linda, nem elas mesmas porque era se moda. Sentiam, É o modismo, mesmo, né? É o modismo, né? Como que o conceito vai mudando da leitura, né? E justamente deve ser uma pauta muito importante para você dentro dessa construção, né? Não adianta você ficar escutando dos outros se você não se sente bem. Exato. Né? Então isso é muito forte. Desconstruir padrões, né? Sim. Isso é uma coisa que eu sempre busquei. Eu acho que uma imagem, a sua imagem, ela tem que contar todos os processos da tua vida, tuas dores, suas batalhas, aonde você chegou. Então, ela tem que ser realmente construída para quebrar padrões. Porque senão você vai ser o mesmo de tudo igual. E isso você fala, nossa, chega uma hora que você fala, nossa, tá todo mundo nas redes sociais vendendo um produto com a mesma roupa. E realmente, eu tenho muita procura de pessoas que chegam, né, como diretor de uma empresa, CEO de uma empresa, e que ele olha e fala assim, nossa, e agora eu tenho que colocar um terno e gravata? E como você mesmo pontuou, é lindo, mas eu não sei, eu não consigo usar. Então, quando você busca a neurociência e esse estudo profundo de quem você é de verdade, você consegue trazer aquilo de uma forma muito natural. Você vai começar a perceber, Clóvis e Camila, que você vai na academia, no mercado, você traz aquilo como realmente um estilo de vida. Sim. Você torna a tua imagem um estilo de vida. E aonde que é a importância dessa imagem construída? Porque você tem um produto, você tem uma formação e você tem que ser reconhecida pelo teu sucesso e por quem você é. Lógico, sabe? Lógico. E quando eu faço muito uma construção, Camila, de imagem, a primeira coisa, quando eu entro na casa de um cliente, eu vejo as linhas da casa e vejo também a decoração. Muitas vezes, ela não sabe a cor que valoriza ela, que deixa mais ela... apresenta ela de forma mais harmoniosa e repete um traço que às vezes ela até não gosta no corpo dela, porque a gente tem a gente tem a tendência, quando a gente não conhece essa construção, de repetir o traço mais familiar que a gente tem na nossa imagem. Então, muitas vezes eu entro e falo assim, com quem que ficou o arquiteto? Com seu marido ou você? Com seu marido, com meu marido. Isso acontece muito, porque eu vejo um ângulo repetido que ela não usaria, que ela compensaria no acolhimento. Então, você percebe que uma casa... Porque a construção, a casa e a sua casa que você habita, ela é uma extensão de você. Exato. E quando ela não é, quando você contrata um arquiteto e fala, constrói para mim, você não fica naquela casa. E a imagem é a mesma coisa. Você precisa se sentir nela. Você precisa ser uma história contada. Eu queria falar duas coisas. A primeira é sobre a arquitetura, né? A relação, né, que ela faz muito com a arquitetura e que tem muito, tá muito dentro assim do meu espectro de visão, que é sobre aí a questão como é que a casa pode nos representar tanto,
né? Por quê? Porque a casa, ela é, talvez, pelo menos na minha opinião, ela é o tipo construtivo mais próximo daquilo que nós somos. Porque a casa é o lugar que nós permanecemos mais tempo, né? Inclusive, nós temos vários estudos que relatam o quanto o ambiente é influenciador de quem nós somos. Então, todas as nossas memórias, sejam elas afetivas ou não, elas estão impressas numa casa. Então, quando a Olga traz essa semelhança, entre a casa e a nossa casa, que é a nossa imagem, né? Isso para mim faz muito sentido, porque você não consegue sustentar uma casa encomendada para um arquiteto se você não disser para ele aquilo que você quer lá dentro. Se você disser para ele, eu quero uma casa moderna, ponto, final, e não der a ele referências, ele vai te trazer uma casa moderna. Só que aquilo não vai te representar. E com as referências dele. Né? Dele, exato. E não com as referências de quem vai morar, habitar, viver, conviver naquela casa. E o mesmo vale para nossa imagem. Porque de nada adianta um CEO de empresa, como ela trouxe, né? Chegar para ela e dizer, olha, eu preciso cuidar da minha imagem, então você vai ter que vestir um terno, uma gravata, uma coisa sisuda. Mas eu não sou isso. E aí eu quero pontuar a segunda coisa, que é sobre a sustentação da verdade, a nossa verdade. É isso que você sempre fala. Que eu sempre trouxe essa informação. Porque absolutamente ninguém se sustenta sem essa verdade. Pode olhar para todas as redes sociais. Aqueles que permanecem e se sustentam dentro das redes sociais são aqueles que de fato falam a verdade. Quem está falando lorota por aí, quem está contando historinha por aí, não vai ficar muito tempo, né? Então, eu acho que a Olga traz muito essa relação da verdade, a sustentação do alicerce. Então, essa relação que ela faz entre a construção da imagem e a construção de uma casa, sim, ou de qualquer construção, né? Que é o alicerce, que é a base, que é a origem, todas essas palavras que ela utiliza, faz muito sentido. E engraçado ela fazer o link, né, com a vestimenta. Eu não sei se pode falar vestimenta, porque eu sou grosseiro. É isso mesmo. Eu não sou fino, né? Então, assim, é vestimenta que fala. Vestimenta. Mas com um desenho... Eu só vou contextualizar, Clóvis, quando você falou lá no provador, a pessoa comprava e ia embora. E o que acontecia? Eu tenho uma trajetória de empresária de uma vida inteira. A pessoa comprava, ela chegava na casa dela e ela voltava para mim e falava assim, por que eu não uso essa roupa? Ixi, já fiz muito isso. Exatamente, porque ela não te representa. Então, a partir do momento em que você tem uma imagem sólida, uma imagem que você sabe que é da tua origem, você não vai mais... Eu falo que um guarda-roupa errado, ele paralisa. E isso é muito claro. Se você começa a ter vários estilos que não te representam, você entra no seu closet e te paralisa. Então, quando você tem uma história contada com você, quem você é, você olha para aquilo e facilmente você vai... Aquilo é você. É a sua casa, é onde você habita. Então, ela tem que ser fácil. Então, quando você entende que isso realmente... E outra coisa, a autoestima, a segurança que tudo traz, porque você tem aquela criança interior lá dentro. Você tem uma essência, você tem uma dor, você tem um sucesso, você tem algo que você quer externar. E quando você traz isso na tua imagem, você se torna verdadeiro, como a Camila acabou de falar, né, Camila? É uma verdade construída. Então, não é um padrão ditado por uma sociedade, pela indústria da moda, né? E aquilo se torna leve, né? A partir do momento que você veste algo que te representa, que você se sente você, aquilo se torna leve. Você vai permear em qualquer ambiente, você vai se sentir íntegro, inteiro em qualquer ambiente. Você não vai precisar fingir ser alguém. Não vai ter amarras, né? Isso. É isso. E assim, quando eu falo que quando você tem essa imagem muito forte em você, e você é identificada, que você fala, essa é minha, e como eu te falei também antes, você vai andar por todo lugar com ela.
você já entendeu que aquilo é seu. E eu passo 90% do ano no litoral. E as pessoas sempre olham para mim, como é que você consegue ir na praia dessa forma? Eles sempre falam dessa forma elegante de ser. Eu falo, gente, essa sou eu sou uma história contada. Então, eu não fujo do que me representa. Eu não compro por impulso. Às vezes, Clóvis, eu tiro 5 peças do meu closet e eu coloco exatamente 5 outras da mesma cor, porque tudo lá se conversa. Nossa. Então, quando você entende isso, as pessoas falam, nossa, mas é muito fácil se vestir. E é muito fácil se vestir, só que você tem que entender quem você é e trazer isso na sua imagem, né? E sair de um padrão óbvio, né? Senão todo mundo óbvio, vai vestir. É óbvio para ela. Por exemplo, eu estou aprendendo, né? E assim, nossa, estou muito excitado com o assunto, porque me abriu um outro leque de possibilidades dentro desse espectro que eu não conheço, que é a moda. Você tinha comentado sobre o estilo primário, secundário. Você poderia só dar um toquezinho assim pra gente, assim, pinceladas, porque, né, vão ter que te contratar, né? Que bom, vou adorar, vou adorar. Mas assim, eu vou falar mesmo de esses dias a Camila postou uma foto, posso falar, Camila? À vontade. A Camila... A roupa tá aqui para você usar, inclusive. A Camila me marcou nos stories, ela, criancinha com 3, 4 anos, e foi um desafio? Eu não sei o que você falou, Olga Pascoaloto, o que eu sou? Foi Aí eu falei, Camila, você é extremamente criativa. Então, ela entende? Então, muitas vezes, a profissão da Camila, ela trabalha com fotografia, ela pode trazer esse criativo puro. Mas agora vamos falar de um CEO de uma empresa. Ele tem a origem dele, é muito criativa. Aí eu tento, e isso facilmente eu identifico, Clóvis, nas fotografias, que ele tem um estilo secundário. Então, o que eu faço? Eu deixo aquele estilo de origem nele num relógio, numa camisa, ou no corte de cabelo, como eu tenho muito forte isso em mim, e eu vou contando aqui mudando um pouco, esse penteado, por exemplo, eu trouxe da minha mãe. Chegou uma hora que eu queria contar, porque ela era uma mulher muito forte, Frida, o nome dela, e eu sou muito parecida com ela. Então, chegou um momento que eu falei, esse cabelo representa a minha mãe. Então, eu sou uma história contada. E a Camila, claro que a Camila tem, mas nem todo mundo pode ter esse criativo como um estilo principal, né? Dependendo do cargo, da empresa e do produto, principalmente do produto que você vende, principalmente nas redes sociais, esse produto tem que conversar com você. Então, eu busco o teu estilo de origem, aquele que vai te sustentar, um secundário, e eu trago para o produto que você quer vender. Então, é um detalhe, é um acessório, é um corte de cabelo, uma camisa, uma gravata, e aí você vai falar assim, esse sou eu, mesmo com um terno que você não usaria. Nossa. É um negócio que explode a cabeça. Explode a cabeça, né? Não, totalmente. Disruptivo total. E, assim, por exemplo, ao mesmo tempo que você também começa a fazer essa busca, né, do passo a passo para essa construção de imagem, para pontuar até às vezes como que você tem que se vestir, de que forma, se aceitar ou não, né? Ou melhorar, você acaba ajudando, pelo que eu estou entendendo, você acaba ajudando a pessoa a buscar a verdade dela, né? Exatamente, porque a Camila falou, a verdade dela, a essência dela, ela se sente mais segura, ela se sente segura daquela imagem que é dela de verdade. Então ela senta e fala assim, eu tenho isso para te vender, eu tenho essa formação, e eu sou essa pessoa. E você olha e você fala, nossa, ela é realmente. Porque ela tem, você vai sentir que ela não é um padrão ditado pela moda. Ela tem uma história para ser contada. Ela tem um produto para ser vendido. E ela não pode vender um produto que não represente, né? Então, ela está com uma imagem, ela está vendendo como que eu poderia estar desse jeito. Vamos ver, vendendo...
ser uma médica? Pode, mas eu sou uma construtora de imagem e você pode observar que isso está em mim. Isso é muito claro em mim. Aonde eu entro, sempre eu sou questionada no que você trabalha, o que você faz, porque isso tem que ser claro na tua imagem. O que você vende, ou a sua formação, você tem que trazer na sua imagem. Senão você não traz confiança. Eu falo muito, assim, na minha percepção, né? A percepção que eu tenho, assim, do trabalho que a Olga desenvolve, eu acho que ela tem um papel, inclusive, curador. Lembra que eu falei da autoestima, que as pessoas procuram, né? Que trazem muito esse ponto, né? Essa questão para dentro dos processos que ela atua. E eu acredito muito nessa questão. Eu acho que é um processo tão profundo de autoconhecimento, de cura interior, porque ela vai lá no cerne da questão, que é a essência, que está onde a gente busca sempre lá na infância, onde as coisas, né, começam. Inclusive, queria trazer esse ponto, porque você falou, né, que foi na sua infância, aos 11 anos, que você quebrou, né, um padrão. E eu acho que tem uma questão que é importante a gente trazer, que é o seguinte: a gente sabe que a sociedade impõe muitas regras, por exemplo, né? Mas a gente tem também muitas regras impostas até mesmo dentro da nossa própria casa. A nossa família, né? A nossa família chega e diz, aquela foto mesmo que eu compartilhei, eu disse para você, essa roupa foi a minha mãe que me vestiu assim. É claro, eu tinha 2, 3 anos de idade na fotografia. É óbvio que eu não ia escolher a minha própria roupa. Mas com o decorrer dos anos, a criança vai desenvolvendo e ampliando a sua capacidade de percepção e a sua capacidade de escolha. Sim. Né? Não só pelo acesso às informações que ela tem, mas também pelas hoje em dia, né? Principalmente, não, né? Principalmente hoje em dia. Mas também pelas orientações que recebe. Recebe de quem? Recebe dos pais, primeiramente. Recebe na escola. Das babás, né? Quando entra na faculdade, tenta ser bem divergente, bem, né? Convive com os colegas, se compara, Não. né? E até, assim, a gente pode até pegar como gancho aí essa série nova aí que tá dando o que falar, uma polêmica danada, Adolescência, não sei se você já assistiu. É uma parte, Sim. Primeiro episódio. Negócio pesado lá. E traz um pouco esse tema também, da rejeição, da criança que se sente rejeitada. Então eu queria que você trouxesse um pouco isso, Olga, assim, como que você vê essa interferência, né, que de certa forma é uma coisa boa, porque o pai e a mãe tá fazendo o melhor que pode pelo filho, em orientar, em mostrar, faz isso, faz aquilo, é assim, é assado, tá mostrando o que sabe. Né? Eu acho que se os nossos pais tivessem a nossa consciência, por exemplo, eu acho que talvez a gente tivesse hoje num lugar mais avançado, consciencialmente falando, né? Mas, naquela época, eles não tinham acesso a tudo que nós temos. Sim. Né? Pensando aí na informação. Então, para você, como que foi entender isso? Porque você teve essa interferência. Sim. Da sua mãe dizendo para você, olha, você vai vestir isso aqui. Aí você virou para ela e falou, não, eu não vou vestir isso. Exatamente. Mas você sabe o que acontece, Camila? Quem realmente o teu estilo de origem, quem traz são seus pais. E aí porque quando você é bebê até os 4, 5, 8 anos, ele deixa você ser criativo. Ele deixa você pegar a meinha da gaveta, a camisetinha, a fantasia, que nem minha netinha ontem, a orelha de coelho para ir para a escola. Mas aí chega um determinado momento da vida da pessoa que ela vai para a escola e a mãe tenta colocar um padrão nela. Então, como começa sempre a minha construção? Eu mando uma anamnese para a pessoa em que ela conta toda a história da vida dela, dores, sucesso, e isso é muito importante. Recentemente, eu tive um caso em que a gente estava trocando a anamnese, então ela não conseguia responder, mas ela precisava fazer uma sessão de fotos. Eu identifiquei todo o estilo dela, antes dela responder a anamnese dela, e eu falei, teve uma fase da sua vida em que você está se escondendo, porque esse estilo aqui, ele tá querendo sair, aonde ele está?
Ela falou, Olga, a minha mãe não tinha vaidade nenhuma, a minha mãe queria que eu tivesse um comportamento de menininha, a minha mãe me colocou num padrão. Você entende que quando a pessoa consegue sair deste padrão imposto, é tão libertador? Assim, é impressionante a evolução da pessoa, a segurança, a transformação de como ela se posiciona nas redes sociais. É incrível, realmente é transformador. Ciência. É isso que eu ia te falar. Isso aqui, moda é ciência. Moda é ciência. Olha a pergunta que ele ia te fazer. Você fez psicanálise? Você fez o curso? Olha, é engraçado. Você é psicanalista? Não, eu não sou psicanalista. Eu fui buscar. Quando eu entendi tudo isso, eu fiquei parada 1 ano. Não, peraí, eu não posso ser consultora de imagem tradicional. Eu nunca fui. Olha para mim, eu não tenho um padrão de não ser, de contar uma história. E aí que eu fui buscar uma pessoa que desenvolveu essa neurociência, uns questionários, áudios, para a pessoa voltar a se entender. Né? Porque a neurociência vai trabalhar muito essa questão... principalmente da interpretação dessas trilhas neurais, né? Por onde que a pessoa passa, né? Para chegar naquela informação e para entender que aquilo faz parte do universo dela, ou não. O que é que faz ela escolher X ou Y? Né? Então, quando a Olga fala que foi buscar uma especialista em neurociência para ajudar a lapidar uma metodologia que ela já tinha, né? Justamente para melhorar essa entrega, porque ela sabe, eu tenho certeza que ela sabe que aquilo já era uma coisa única, não é isso? Eu desconheço de alguém que faça no Brasil algo como eu construo uma imagem, eu não sei, eu também não sei no mundo, gente, porque isso é toda uma história vivida de ouvidores. Eu trabalhei com moda. Eu vendia roupas, aquela pessoa comprava e ela voltava, por que eu não consigo usar essa saia? Por que ela não me representa? E aí, no auge, quando todo mundo enriquecia muito no varejo de moda, eu entendi que não. Então, hoje eu vejo isso como uma missão. Eu tenho uma entrega, que nem a Camila falou, Olga se dedica muito, e eu me dedico profundamente até a pessoa entender que aquilo é a verdade dela, que ela precisa ter aquilo para sustentar e continuar. Então, aí ela pode fazer, e hoje todo mundo faz transição de carreira aos 50 anos, aos 60 anos, aquela identidade base dela vai continuar, independente se ela fazer uma transição de carreira. Ela vai mudar o estilo atual, que não conversa com ela, mas o estilo primário e secundário sempre vai ser o dela. E é isso que faz ela ter uma personalidade e ser única. Nossa Senhora. Eu sigo, né, uns não sei se, não é estilistas, né, lojas italianas. Aí o pessoal fica usando assim e tal, eu falo assim, nossa senhora, eu queria usar esse ternão e tal, não sei o quê, mas eu não consigo me visualizar dentro daquilo. Isso daí é um sonho. Qual que é a diferença entre o sonho, você se vê em uma situação, achar legal, e você combina ou não combina com isso? É lógico, eu vou ter que fazer essa construção toda e fazer a anamnésia, né, para tudo isso, né? Mas, às vezes, o que a gente gosta pode incompatibilizar com o que sai no resultado? Pode. Pode, né? Pode, porque você está seguindo um padrão. E é difícil, os padrões sociais, eles ficam muito enraigados na nossa personalidade. Eu falo que isso é uma dor, né? Porque às vezes você é imposto a uma ditadura da moda em que não conversa com você. Recentemente, eu tenho um caso assim, dessa semana também, de um cliente em que, incrível, eu brinquei muito com isso, porque ele tem o sonho que eu tenho de ternos, de gramaturas e de textura, ele traz isso muito. Assim, ele já entendeu, ele já usa. Ele já entendeu que ele tem o criativo com o clássico puro. Então, você pensa, o criativo dele vem naquela gramatura do tecido, o xadrezinho daquela forma.
E aí, o que os ternos dele, da formação dele, da profissão dele, tá super ok. Então, agora a gente vai construir uma identidade de que aonde ele for, no mercado, na academia, ele vai ter o cliente dele, ele vai encontrar o cliente dele, mas ele vai ter toda o closet dele conversando com quem ele é. Porque você não pode usar terno e gravata e, de repente, você tá com uma roupa que você encontra seu cliente. E quando você entende teu estilo de origem, isso é muito fácil, porque só vai entrar no seu guarda-roupa aquilo que te representa. Então, aquela bermuda que você vai pegar, ela já é sua. Aquela calça de sarja, por exemplo, ela já é sua. O vestido. Então, ele te dá uma segurança. E sabe, isso eu estou falando tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Sim. Porque roupa é muito caro. Comprar errado é muito caro. Uma roupa que você compra, fica com a etiqueta, é muito caro. E eu falo assim, você tem que gastar seu dinheiro com experiências. Você tem eu trabalho muito com minimalismo. Eu construo um guarda-roupa que, com 12 peças, você vai transformar em 36. Então, isso é na vida pessoal, isso é na vida profissional, porque você tem que gastar seu dinheiro, hoje com experiência, com seus filhos, com a sua família, em viagens. Você não tem que ficar comprando. Roupa é muito cara. Se você somar um guarda-roupa errado, você tem um carro zero. Sim. Você tem uma viagem, várias viagens internacionais no ano com a sua família. Cadê os sonhos? Porque você está ali colocando coisas que você não vai usar. E primeiro te paralisa, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com esse guarda-roupa agora? E assim que é quando eu entro na casa dos clientes. Você me deu um murro na boca do estômago. Porque assim, você mostrou para mim... Sua cabeça. Você mostrou para mim o seguinte, que nós compramos então, é igual o doce. É para te criar te dar aquela dopamina ali. Eu comprei. É aquela coisa do consumismo ou de comer um doce. Eu tô louco para comer a bala aqui, eu tô me segurando para comer a bala. Senão não vou nem bater papo, é legal, né? Mas é mais ou menos isso, né? Você perde muita coisa por impulso se você não encontra seu eu, sua verdade, se você não tem controle das suas emoções. Né? E aí você entende... Os seus achismos. Você não vai mais comprar por impulso. Você entende que aquilo não precisa fazer parte do seu closet. Um dia não é para você ser consultado pela Olga Pascoaloto. Wilson, imagina. Nossa, eu vou ter que ir lá pro litoral. Olha, e eu adoro contar esses casos, porque é tão fantástico quando tem esse feedback das clientes. E é muito recente também, a cliente olhou para mim, ela contando que ela convidou o marido para tomar um sorvete numa sorveteria nova que abriu na cidade dela. Ele olhou para ela e falou assim, eu vou trocar de roupa para ir com você. Você pensa isso? Forte, hein? Ele entendeu que ele precisava acompanhar aquela mulher. Andar à altura, né? Entendedores entenderão. A gente vive num mundo muito agro, então o pessoal é meio bruto, né? Rapaz, não sei o quê. Mas eu entendi. Eu entendi perfeitamente. E não é nem isso, né? Esse gesto, esse comportamento enriquece a relação. Sim. Não é somente, entendeu? A capacidade que eu estou adequado, tenho o meu eu. Não, até a mulher se sente envaidecida, né? Poxa, nossa, ele está trocando para tomar sorvete, ele está se cuidando por causa de mim. Não é? É uma coisa fantástica. Eu acho que não deva escutar esse episódio, porque vai ser complicado para muitos casados. Não, mas eu acho que o bacana, acho que o bacana disso, Clóvis, é quando você entende que o que você vai usar é seu. Você tem esse pertencimento. Você sabe que aquilo é você de verdade. E eu tenho isso desde... As pessoas às vezes perguntam, né? Quando eu estou num evento, elas falam, você tem uma foto de antes e depois? Eu falo, não. Eu não tenho. Eu tenho... Aos 11 anos eu entendi quem eu era e desde então... Eu não me deixo me moldar por uma... Ela vem sendo construída desde os 11. Nossa, eu vou ficar... acho que eu vou me enfiar debaixo dessa mesa. Tá.
Tá complexo o negócio aqui. Sabe o que eu queria saber? O seu processo de entrega, né, a sua metodologia, acredito eu, ela deve ter algumas etapas, né, de entrega, assim, ou então, não sei, ou partes de entrega que você... As fases. As fases, isso, as Sim. fases, ou então, se às vezes o cliente procura uma coisa e você acaba desenvolvendo outra coisa, ou ele procura uma solução e você entrega outro tipo de solução porque ele não sabe bem o que quer. Nossa, Tem que isso? pergunta interessante, Camila. Você sabe por quê? Porque eu desconstruo a consultoria de imagem tradicional. Visagismo, eu faço todos os traços, mas eu desconstruo aquilo dentro do que o meu cliente deseja. Ou dentro daquele estilo de origem dele que ele precisa trazer num elemento. Então, eu desconstruo completamente estilo de corpo, do visagismo, porque o teu estilo de origem, ele tem que estar pontuado em algum lugar. Se ele não te representa profissionalmente como ele é hoje. Então, é aquele óculos, é aquele brinco, é aquela... ele tem que ser pontuado em você. Então, na verdade, eu uso todas as ferramentas da consultoria de imagem clássica e eu desconstruo toda ela na minha entrega. Então, o meu cliente fica muito seguro porque ele sabe que eu estou fazendo da forma clássica, eu mostro para ele a forma clássica da consultoria e eu falo, é com isso que você vai ser. E é muito fácil, às vezes é 3 pontos. Fala com isso só. Pronto. O cliente tem mais facilidade de entender fazendo ou vendo. Por exemplo, você deve dar alguns exemplos em imagens, né? Sim. Exemplos, referências, não sei. Não até só porque de nós cores. somos 70% visuais, né? Exato. Então, o que acontece também, olha a importância da imagem na sua comunicação. Porque você é 70% visual. Se eu sento aqui, eu queria até ter algo... Posso usar o teu William? Wilson. Então, eu estou aqui com você, eu sento aqui e eu trago o Wilson aqui. Para quem que você vai ficar olhando? Que honra, hein, Wilson? Para quem que você vai ficar olhando? Para você. É porque o Wilson já faz parte de mim, eu faço parte dele, né? Mas aí eu vou olhar para o Wilson mesmo. Porque... Então, quando você está vestindo... Sabe quando a gente fala ruídos de comunicação? Tá. O ruído de comunicação vem... Desculpa. Não tem problema. O ruído de comunicação, ele vem quando você tem uma cor que te sobrepuja. Quando você usa um elemento em você, porque tudo tem que conversar com você. Sim. Quando você fechar os olhos na frente do espelho, você tem que abrir e olhar para o seu rosto. Só um momento. Tá. Imaginei, mas... Aí você olha na frente do espelho. Você fecha o olho na frente do espelho, espera alguns segundos e abre. Você tem que olhar para o seu rosto. Porque a única coisa que importa é você me ouvir e lembrar do meu rosto amanhã. Eu vendo um produto. A pessoa nunca vai lembrar da roupa que eu estou vestindo na semana passada. Estrategicamente, eu não quero que ela lembre. Por mais que eu sou vaidosa, tenho uma construção, eu tenho uma imagem, mas quando alguém perguntar quem é a Olga, você vai lembrar do meu rosto e da minha comunicação. Se você traz ruídos para a sua comunicação, você não escuta. Você sabe quando você sabe aquela expressão... Não, assim, cada uma... É cirúrgico, porque eu também concordo com isso. Faz todo sentido. Não tem uma expressão que a gente usa... O cara lá chega lá com as calças rasgadas. Não, é o da calça rasgada. Não, e isso muito da sua comunicação é marido e mulher, namorado, filhos. A gente não escuta muito uma expressão, ele não me escuta, ele não vai te escutar. Porque se eu estivesse com uma roupa aqui, eu até devia ter trazido aqui. Se eu tiver com uma roupa eu tenho baixa intensidade de contraste. Se eu uso uma cor se eu venho com uma estampa aqui, já era a minha comunicação. Então, quando você fala, você é do agro, você não sei do quê, mas você precisa vender. Nós sempre estamos vendendo alguma coisa. Com certeza. E eu preciso vender a minha comunicação, eu preciso vender o meu produto, eu preciso vender meu gado, eu preciso vender a minha bicicleta. E para isso, nada pode ter ruído na minha comunicação. Eu só quero que você lembre de mim amanhã no que eu te falei e do meu rosto.
Uau! Silêncio no set, silêncio. Meu Deus do céu. Eu acho que foi o episódio mais disruptivo de todos, né? É discorruptível. Disruptivo. Discorruptivo, você já foi para um outro lado. Foi para outro lado aí, porque eu tô lendo muita coisa. Assunto. Tô lendo muita coisa nos jornais. Essa semana tá tenso, né? Então você fica mas falando que disruptível. Total. Total, Ô, Serinha, tem que consertar esse discorruptível aí, porque, meu amigo, foi um arregaço. O negócio desandou aqui, desandou. Foi trem. Tô brincando, tem que consertar, porque o erro foi meu, assumo, né? Já passaram várias pessoas e várias histórias, né? Você para de ficar rindo, cara. Para de ficar isso. Mas, assim, você vê que o que você prega, o que você vende, o que você passa de mensagem é exatamente isso, né? Porque eu nunca... E tá nela, né? Tá nela, como ela falou, tá nela. Não tem nem como negar. E assim, eu vendo... É porque, assim, existem pessoas que vão conversar com você e vão tentar mostrar como que elas são. Essa é uma coisa. Pessoas que vão sentar nessa cadeira e vão falar sobre os produtos, sobre situações, né, comportamentos. É uma outra coisa. Agora, algo que você que mudou minha forma de olhar e que me deixa mais antenado nas coisas como um todo, e eu nunca imaginar que, eu sei, por exemplo, a moda, a pessoa se veste bem para se sentir bem, mas não é só isso. Não adianta ela se sentir bem se ela não está bem, né? Exatamente. E não é só estar bem internamente, não estar bem a se marcar demais, nossa... Exatamente. Passar do ponto. Limite, né? Passar do ponto. Nossa, eu tô bem, tô nem aí. E é muito forte. Isso é uma ciência de fato, porque você comprova na prática. Você não pode... você sempre tem algo a vender. Você está sempre fazendo alguma coisa para construir. De uma forma ou de outra, você está comunicando. Se você está comunicando com a camisa errada, a sua comunicação vai estar cheia de ruídos. Então, é sempre aquilo que eu digo, né, Clóvis? A minha atuação profissional, como eu já te disse aqui em outros momentos, em outras oportunidades que eu tive de estar aqui com você, eu sempre digo e repito essa frase: a imagem é intencional. Se nós não soubermos dar intenção, e aliás não é só a imagem, né? Tudo aquilo que nós fazemos, se a gente não souber dar intenção naquilo que nós fazemos, queremos, desejamos, aparecem então esses ruídos. Porque essa intenção, para ter intenção você precisa ter clareza. Antes da intenção vem a clareza. Né? Então, se você, por isso que eu disse que o processo que ela desenvolve tem muita relação com o meu, porque eu sei como é. Os clientes chegam sem essa clareza. E aí você precisa extrair, perguntar, escavar, tirar qual é a informação que está faltando, que ele não está enxergando sobre ele mesmo, porque é muito difícil a gente enxergar aquilo que compete, que faz parte do nosso universo. A gente consegue ver o outro, inclusive porque nós enxergamos no outro aquilo que faz parte da gente mesmo, né? Mas sobre nós mesmos é muito difícil. Então, geralmente as pessoas precisam desse auxílio. E aí eu acho que ela consegue fazer isso muito bem nesse processo, porque ela acaba desenvolvendo essa capacidade de ser intencional. Porque é o que você falou, agora eu estou antenado. Total. Agora eu tô ligado, agora eu tenho que me ligar. Certeza que eu tenho que fazer. Usar um terninho, né, pra ir tomar sorvete. Não vou tomar sorvete, né? Porque a Maria Rita não come açúcar, né? Não, fala pra Maria Rita tomar um sorvete diet, poxa vida. Não, ela toma. É porque é aquela água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, que ela é dura. Dura não é nada. Mas enfim, eu tô antenado agora de uma outra forma em relação à imagem. Eu tenho muita dificuldade de quebrar os meus padrões, sabe? Mas como comunicação e como comunicador, eu estou observando que eu vou ter que quebrá-los,
certo? E pro meu bem, não é né, em relação a várias coisas. Um dia desse, um abraço ao Og Ibrahim, que é um cara que eu sou fãzaço, gosto demais dele. E ele para mim, ele é um grande modelo, porque ele tem uma identidade. Ele tem uma identidade. Poxa, se eu tivesse essa voz que você tem, Og Ibrahim, meu amigo. Grande comunicador, né? Grande comunicador. E a gente já chamei umas 3, 4 vezes. Mas ele tem uma agenda muito cheia, mas logo virá. Eu tenho um carinho enorme por ele e respeito. E ele fala muito sobre isso, né? Como você se portar, como você se vestir, não passar o ponto. A sua marca é ser você. Ele fala muito isso, né? Você é uma marca. Totalmente. Totalmente. Nossa. E assim, isso é muito relevante, porque sempre a consultoria de imagem, ela foi vista como algo supérfluo. Não era necessário. Se você olha e fala assim, não, mas eu não preciso disso. Você precisa para estar no meio social que você deseja. Você está representando um projeto seu, uma marca sua, uma formação sua. E você tem que criar uma intenção. Como que você vai mudar seu padrão social se você não se adaptar a um estilo? Aonde você vai estar? Aonde você vai estar. E aí é que eu entro no estilo em que você deseja estar. Que líder que você quer ser? Aonde você quer chegar? Se quer ir mais adiante, desse jeito você não vai. Se você não construir uma imagem que te representa, você não vai. Como é que você enxerga a consultoria de imagem, né, que é uma coisa que você desconstruiu, a consultoria clássica, nessa questão da entrega, por exemplo? Porque eu entendi assim, a construção da imagem, ela precisa ser intencional. E, na minha percepção, a consultoria eu acho que é uma coisa talvez mais igual de pessoa para pessoa, padronizada, não sei. Ou de acordo com o momento. Como que é isso? Na consultoria de imagem clássica, o que você chega para mim e fala, Olga, eu estou fazendo uma transição de carreira, agora de arquiteto eu quero ser advogada. Aí ela vai lá, ela constrói uma imagem de advogada para você, e aí você fala aqui, e agora? Cadê o meu criativo da arquitetura? Cadê aquela minha criança? Quem eu sou? Não sustenta, Camila. Não sustenta. Se você não trouxer o seu estilo de origem, você não sustenta nenhuma transição de carreira. Você muda o teu terceiro estilo para onde você quer ir nesse momento. Certo. E que é muito bacana, que hoje a gente faz muita transições de carreira. Eu fiz uma aos 58 anos e vivo fazendo transição, e se precisar faço outra. Por quê? Porque você tem aquele teu estilo que te leva. Então, de arquiteto você é advogado e oi? Então, a consultoria de imagem clássica, ela estuda o que você quer ser naquele momento. E o que eu faço é uma construção sólida da sua imagem. Por isso que eu sempre faço uma analogia com a casa, porque ela tem que ser bem fundamentada. Ela tem que ter bem alicerçada. A gente briga com os engenheiros, mas no fim das contas, o arquiteto vive ali, na briga com o engenheiro, mas no fim das contas nós precisamos dele mesmo, tem jeito, precisa do alicerce. Não tem jeito. Eu vejo mais ou menos isso. Você ser o consultor de imagem é você pegar um Uber. Você ser construtor de imagem é você comprar o carro. Por quê? Assim, e outra, se for bem feita essa construção de imagem, toma aqui a chave do carro e toca a sua vida. Exatamente. Isso aí. O consultor de imagem, ele, por exemplo, vou ter um evento, e a pessoa está meio insegura. Até esse inseguro aqui na construção já vai te fazer ficar seguro. Com certeza. Né? Então, eu acredito isso. Porém, existem consultores de imagem de excelente qualidade, são super profissionais, não desmerecendo de forma só tem uma narrativa diferente. Uma narrativa diferente. E outra, né? Ela é a Olga Pascoaloto, que é uma história desde quando nasceu e vem construindo um processo de uma forma
orgânica de visão de mundo com o espectro de moda, né? Captando as carências, os gostos, né? As histórias de sucesso também, o esporte, como eu trago no meu corte de cabelo, eu sou maratonista, e você tem que contar uma história. Você tem que ser uma história construída, você tem que ser você. Quando nós sentamos aqui, cada um, nós somos seres diferentes, com histórias diferentes. Eu não posso ser um padrão de vestir. E únicos, né? E únicos no nosso universo. Já imaginou todo mundo sentado aqui com a mesma camisa, com a mesma gravata, de um... como é que tem uma propaganda, Camila, você vai lembrar do Fernandinho? Não existia? Que o Fernandinho se vestia igual o chefe dele? Sim. Muito bem, Fernandinho. Não você. Clóvis, nem sei se você é da... Opa! E exatamente. Eu sou da época do Denorex. Vai entregar nossa idade também. Eu fiz 48 com muita honra. O Fernandinho, estar no Fernandinho agradando um chefe. Fernandinho. Você vai estar lá naquele padrão. Agora eu lembrei. Você lembra? Era Bozano? Isso mesmo, Fernandinho. Isso mesmo, Fernandinho. E ele adorava o Fernandinho porque o Fernandinho copiava ele. Cópia. Fernandinho era muito esperto. Ele era muito esperto, mas no final da vida deve estar numa terapia pesada, porque ele não conseguia ser ele mesmo. Exatamente sobre isso. E acho que nós somos filhos de uma geração onde os pais não fizeram terapia. Exato. E aí, consequência... É o que eu falei, a consciência. Eu tô brincando. Danada da consciência, né? Nossa, Olga, primeiro que é uma simpatia enorme você, viu? Obrigada, você Clóvis. fala tranquilo. Também. Você não sabe... você não dita, você suaviza. Obrigada. Opa, não, mas olha, eu preciso agradecer esses meus condutores. Você tá indo embora? Eu não tô indo embora, não. Não, vamos continuar. Eu falei, eu preciso porque vocês me trouxeram essa leveza, porque eu tava bem nervosa, né? A hora que eu entrei aqui. Você vai ver que daqui a pouco você tá em vários outros... É isso aí, tá voando. Né? Voando com isso que você nos apresenta, né? Com certeza. É impossível de ser ignorada. Essa mensagem, ela é maior do que o mensageiro. Não quero te diminuir, mas essa mensagem é muito forte. Muito forte. Tem uma coisa que você falou aí, eu tô aqui refletindo, que é sobre essa importância que hoje a imagem tem, né? Que antes as pessoas não levavam em consideração, consideravam a construção de imagem uma coisa supérflua ou secundária, enfim. Como que você enxerga hoje esse mercado? Até porque você deve conhecer outras consultoras de imagem, outros consultores de imagem, deve ter, inclusive, através das suas formações, né? Outros colegas aí, trocar bastante com eles. Como é que você enxerga essa mudança, né, desse mercado? Porque eu sei porque eu atuo nisso, né? E assim, a gente percebe que hoje as pessoas têm essa busca muito principalmente por essa questão do posicionamento, como é que é isso, como é que eu faço para me destacar. O mercado hoje ele é muito competitivo, principalmente nas redes sociais, né? Então, a rede social é só uma via, né? Então, a gente precisa entender assim, como é que eu queria entender um pouco, né, da sua visão sobre isso, porque para mim, na minha percepção, foi uma transição rápida, né, de como as pessoas viam isso antes e hoje como vem essa busca incessante por sempre. Óbvio, a gente sempre vai querer melhorar, mas nessa questão da imagem, da busca pela melhoria da imagem, para se destacar, né, para sair de uma parcela de pessoas ali que fazem a mesma coisa que você precisa ser... O mesmo de tudo, né? O mesmo do mesmo, mas eu preciso ser melhor que todo mundo. E qual é o diferencial, né? Então, e você percebe que de uns 10 anos para cá, isso está sendo muito forte, porque as pessoas entenderam que ela precisa representar um produto que ela vende, a formação, quem ela é. Ela precisa que ela se posicionar de uma forma. E Camila, eu vou te falar uma coisa. Às vezes, um brinco e uma gravata te tiram de uma live. Você sai de uma live, vocês vão começar a prestar atenção nisso, porque um brinco incomoda.
uma gravata errada incomoda. E você imagina um advogado com a gravata errada numa audiência. Meu Deus. O ponto focal dele vai Pra gravata. aqui. E a comunicação dele. Então, as pessoas já entenderam a importância da imagem, dessa comunicação com o produto. Principalmente a apresentação. Nossa, agora eu choquei. Agora eu fui lá pro céu, voltei, tô aqui, paralisada, porque essa questão da gravata do advogado, né? matou a estratégia. Você imagina, matou a estratégia do advogado. O advogado tá na audiência, defendendo um cliente. Eu já fiz isso, Camila. Eu já pedi para trocar de advogado, por conta da camiseta. Eu ainda era empresária de moda, quando eu fui numa audiência e eu liguei para o escritório de advocacia e pedi para ele não entrar comigo. Porque eu ia perder aquela... A roupa dele não era o ponto focal. E vocês vão começar a notar isso. Por que eu me canso e eu não consigo ficar nessa aula? Porque o formato, né, do Zoom é teu rosto. Sim. Então, se você tem um elemento que te tá tira... incomodando. Se uma mulher estiver com batom errado, uma gravata, às vezes um corte de cabelo que não comunica quem ele quer, as pessoas já entenderam a importância. Depois, quando a gente fala, e bom, eu tô acostumada a dizer isso para os clientes, né? Quando a gente fala, seja intencional, vamos fazer com um cenário direitinho, com uma coisa bem produzida, com uma coisa bem estruturada, né? Que converse com a tua narrativa, que diga, sem dizer nada, simbolicamente falando aquilo que você também deseja dizer, né? E a importância da fotografia, né, Camila? Totalmente. Porque é através dela que você conta a tua história. Exato. A sua história é contada. Ela é uma arte, assim, fundamental, porque ela é uma ferramenta para contar história, né? E hoje a gente discute muito, né, principalmente por conta da inteligência artificial que está, né, tomando conta de todos os mercados, não é só do mercado da fotografia. E as pessoas dizem, não, o fotógrafo vai sumir do mercado. Eu acredito, eu vou te falar o que eu acredito. Eu acredito que nenhuma profissão, é capaz de ser substituída por uma inteligência artificial. Sabe por quê? Porque nós temos algo que a inteligência artificial não tem. Sensibilidade. Total. Né? Então, Um dia eu vou te contar uma história que eu pensei em você sobre isso. Por que você pensou e não me ligou? Porque eu tava no meio de um episódio sobre birdwatching. Sem vergonhice, né? Que aí eu vou te falar. Birdwatching é incrível, né? Eu sei. Enfim, mas não vamos sair da pauta. Vamos voltar para a moda. Mas depois eu vou te contar. E para a imagem. Tá bom, você pode me contar. Mas você estava concluindo a pergunta para ela. Concluí já. Era sobre essa questão, né? Que eu queria saber dela como que ela enxerga esse mercado que se saturou, né? Que, enfim, saturou. Não é que saturou. Existe, hoje, eu acho que a palavra saturação, na verdade, não existe. Existe uma competitividade alta, né? E uma transição muito rápida das coisas, por conta do acesso informacional que a gente tem. Então, o que eu queria ouvir de você é assim, como é que você enxerga isso? Essa transição rápida, esse acesso informacional absurdo que a gente tem e tal, dentro da sua área de atuação. Eu acho antes não tinha e hoje todo mundo quer. Né? Né? Eu acho que, como você falou, não vai... Quem constrói uma metodologia baseada em sentimento humano, enquanto você conversa de essência, a inteligência artificial não vai buscar nisso. Não chega. Esperamos que não, né? Eu acho muito interessante, ajuda, mas e a gente está falando da consultoria de imagem cada vez mais, né? Quem tem um produto diferenciado que não é o mesmo de tudo, porque chega uma hora que foi quando eu falei do estilo de origem, você não é um padrão de uma consultoria clássica. Você tem que ter um produto que te diferencie, como a fotografia. Existem fotógrafos e existem retratistas. Obrigada, Olga. Retratista retrata a alma, né? Ele busca...
conheço o trabalho da Camila, a Camila ela tem toda essa anamnese que eu faço para chegar nesse estilo de origem, a Camila ela não pega uma câmera, ela vai fotografando, ela vai construindo uma identidade. Então, eu acho que isso não vai se tornar obsoleto, gente, de jeito nenhum. Eu estava hoje, desculpa até te interrompendo, eu estava hoje construindo a imagem de um cliente, né? Uma etapa, né? Uma das etapas do processo que eu desenvolvi com a minha metodologia. E eu estava hoje fazendo essa construção, e essa construção ela é feita através do quê? De referências e daquilo, principalmente, que o cliente me dá. Porque eu não posso inventar. Eu preciso extrair dele. Sim. É o que ele é o que ele quer transmitir, é o que ele deseja comunicar. Então, eu estava observando isso, o quanto a capacidade, essa capacidade que a imagem tem comunicacional, a capacidade comunicacional. Porque são símbolos. A imagem, ela está pautada em símbolos. Em arquétipos, inclusive. Que a gente estuda até nesse estilo de origem aí, você tem que sustentar teu arquétipo. Os arquétipos são aquelas, né? Quando eu estive aqui, a gente conversou sobre isso. E repetindo aqui para quem não viu e não teve acesso ainda a essa informação, os arquétipos são como modelos universais. Modelos que todo o nosso inconsciente coletivo mundial, universal, conhece. Então, se nós falarmos o exemplo mais clássico de se explicar arquétipo, mãe, a figura da mãe. Todos nós temos uma mãe. Nós viemos através de alguém, né? Então, essa figura mãe, quando nós falamos isso, nós temos uma imagem formada na nossa tela mental. Isso não quer dizer que seja a nossa mãe. Isso quer dizer que a gente tem informações que fazem com que essa imagem, de alguma forma, seja construída. Não só a imagem, mas também o significado. Por isso, arquétipo é composto também de significado e símbolos. E aí, por isso que eu disse, são modelos universais conhecidos, né? E essa teoria, ela é muito conhecida pela teoria dos 12 arquétipos que nós temos, todos nós temos os 12 arquétipos presentes, né? Ela foi mapeada e difundida por um psicanalista chamado Carl Gustav Jung. Então, o Jung fez esse mapeamento todo e criou essa teoria de 12 arquétipos que todos nós temos, mas que nós, ora temos mais um evidente, ora temos mais outro evidente, dependendo daquilo que nós somos, que nós estamos vivendo ou que nós somos influenciados. Então, quando a Olga trouxe ali sobre a questão do pai, da mãe, que chega, orienta, fala isso ou aquilo, você veste isso ou veste aquilo, nós estamos sendo influenciados. Sim. Pelo arquétipo deles. E não pelo nosso. Ou dos padrões estabelecidos. Ou dos padrões estabelecidos, que também tem uma certa influência, né? Então, tudo isso são mecanismos aí que nos ajudam, né, a compreender esse universo da imagem para que essa comunicação chegue de forma intencional, clara, objetiva, sobre quem aquela pessoa é, sobre o que aquela marca deseja comunicar e assim sucessivamente. Exatamente. Como a consultoria de imagem, né, que todo mundo hoje conversa, a Camila fala, é um mercado que está saturado ou não, a coloração pessoal, essa identificação de tons de pele, ela é de 1930. É a teoria de item. E existe também, dentro dessa construção toda, a coloração pessoal, o visagismo, né, que são seus traços que precisam ser valorizados ou não, né? E também um círculo cromático,
que também são cores primárias, secundárias e terciárias, que é lá de 1930, a teoria de item, que aquelas combinações te validam. Então, quando você tem, você consegue entender o círculo cromático, são combinações de cores que você olha no espelho e fala, nossa, como eu estou bonito. Você se valida com aquela combinação, não são peças aleatórias. Então, tudo isso é estrategicamente construído. Olga, uma coisa me veio aqui, né, que você estava falando, eu fiquei pensando aqui, quando você falou do armário, que o armário paralisa e tal, eu fiquei pensando. Você já fez alguma vez, porque eu acho que isso é uma coisa até meio natural dentro da tua atuação, de, sei lá, de repente sair com alguém para as lojas para escolher peças? Certo. Muito, eu fiz ontem isso. Essa é a parte mais divertida, né? Essa é a parte mais divertida. Gastar o dinheiro do cliente. Para mim, você sabe Tô qual que é a brincando. parte mais divertida? Ver as reações dos clientes. As reações se segurando na frente é o closet. A minha realização é o guarda-roupa da pessoa. Quando ela fala, como eu não pude ver isso antes? Como que eu pude ter comprado tanto? Por que eu fiz isso? Ela começa a entender por que ela não usa aquilo. E aí, quando ela consegue... esses dias, né, uma cliente ela me falou, você tirou tanta coisa do meu armário e eu nunca tive tanta roupa para combinar. Meu Deus, que medo. Porque tirou tudo que paralisa. Se a Olga pegar meu armário, eu acho que eu vou levar uma bronca. Nossa. A Maria não você pode não... ver esse episódio. Sabe o que é mais interessante, Clóvis? É o que eu falo. Você não precisa de muita roupa para sobreviver. Você não precisa. Quando você entende o teu estilo, que foi o que eu falei, você tira aquelas 5 calças daquela cor, coloca aquelas camisas, fala, mas está tudo combinando aqui, por que eu vou lá comprar uma roxa, uma azul, uma verde e oi? Entende? E quando que eu entendi isso, só que eu não aprendi, eu só entendi, mas eu não aprendi, né? Quando, certa vez, fui viajar pela Europa 20 dias, e eu, sei lá por que cargas d'água, decidi que eu ia de mochila. Nossa Senhora. E aquelas mochilas, elas só cabem 2 camisetas, uma calça, o tênis vai no pé para não fazer volume, né? Enfim, não cabe nada. Nada. Gente, eu passei um apuro. Grande, né? Eu passei um apuro danado, porque eu sou dessas que não sei fazer mala pequena. E aí eu passei um apuro danado, porque eu tive que levar pouca roupa, né? E aí eu acho que tem muita relação com isso que ela está falando, porque quando você conhece o seu estilo e você sabe aquilo que te veste, por mais que você vá passar 20 dias, sei lá, não importa o tempo, acho que o que importa é você saber aquilo que funciona para você. Acaba a tortura de 99% das pessoas de arrumar uma mala. Quando você fala, eu preciso arrumar uma mala para viajar, as pessoas falam, meu Deus, e agora? Quando você olha aquilo, aquela calça você vai usar 4 vezes, com aquelas camisas, com aquilo, é tudo muito fácil. É tudo muito prático. E eu sou muito procurada, principalmente, e hoje em dia, mais do que nunca, né, reduzir malas de viagem. Eu consigo, é muito engraçado. Eu fiquei 2 meses no Canadá com a minha filha e todo mundo achava muito engraçado, e trabalhando ainda no online. Eu levei uma mala de 22 quilos com esporte, tênis, tudo. Eu sobrevivi 2 meses, não tinha 16 peças de roupa. Eu acho que numa viagem às montanhas, eu peguei um casaco dela. Você foi para onde lá? Minha filha mora em Alberta, em Edmonton. Então, eu acho que a maior alegria de homens e mulheres, né? E a facilidade que você tem de entrar e falar assim, eu vou dobrar essa calça, essas 3 camisas, meu sonho, vou passear o final de semana em São Paulo. Vamos lá, meu bem, vamos sonho viver é viajar experiências. com mala de mão. E não quero ir no shopping. Não, mas olha que legal. Calma, né? Não, meu sonho é viajar com mala de mão. Você não vai com mala de mão para o Canadá. Não, pro Canadá tá. Não, mas tô dizendo assim, não me assusta. Essas viagens de toda hora. Não, eu faço essas viagens toda hora, eu tô em São Paulo atendendo cliente. Sim. Pelo amor de Deus, gente, eu vou com mala grande. Aí chega lá, vai pra esteira, pega a mala. Quantas vezes a mala já extraviou? Não, eu vou falar. E eu saio com uma mala sem destino. Eu fiquei... Vai vendo. Eu fiquei... Um evento em São Paulo formal. Eu fiquei 8 dias. Eu vim para Campo Grande, eu tenho meus netinhos, eu sento com eles no chão, eu brinco. Segunda-feira eu vou para Santa Catarina. Eu não sei quando eu volto para casa.
mas eu não me preocupo Legal, com a né? minha mala, porque ali tá tudo combinadinho. E outra coisa, repito tudo. A roupa tem que ser usada, repetida. E quando ela está desgastada, você vai Isso lá aí- e compra a mesma Isso aí é um cor e padrão, coloca isso aí é um lá. padrão, né, de, assim, mental, né? É, Eu tenho. Essa camisa aqui, eu acho que eu já comprei em 2 anos. Essa aqui é a segunda. Em aham. 2 anos. E é sobre isso. Igual. E é sobre Eu amo isso. ela Gosta, branca. né? Eu tenho azul, eu tenho 3, 4 azul dela. Quando as Nossa, pessoas entenderem que com 30... Então não é pra mim ficar com vergonha? Não, claro que não. Eu tô aqui há uma semana repetindo pessoal, roupa. se segura agora. Vocês vão me aguentar, hein? Eu É acho que sobre pra mulher isso. isso é um pouco mais Mais difícil com- do é que mais pro homem, difícil. né? Mas assim, isso é Olha, um eu padrão. acho que ela olhou. Esse meu sorrisinho, né? É. Eu vou falar por quê. Camila, sabe qual é a maior estratégia de imagem? E 99% das pessoas têm medo é de acessórios e colocar acessórios. A minha estratégia eu brinco muito com o criativo, eu sou clássica para me vestir, mas eu tenho muito esse criativo, esse muito dramático. Eu sou clássica, eu falo que por economia mesmo, porque eu não quero gastar dinheiro com roupa. Eu invisto acessórios. Então, quando você tem um elemento que você perde um medo de usar um acessório, ele transforma a sua roupa para a mulher. E aí o homem vem com aquela camisa que eu falo que é um ponto de luz, uma calça. Eu sempre falo. Que ponto de luz? Então, Me perdoe, pronto. porque ponto de luz é... A minha filosofia de vida é um guarda-roupa que eu chamo de cores sólidas. As cores sólidas, que cada um tem um tom de pele e ela tem as cores sólidas da sua paleta de cores. Então, as peças de maior valor você compra nas cores sólidas. E a modinha, aquela coisa que a gente gosta de ter uma coisa nova e faz bem pra gente, é se presentear com uma roupa de vez em quando. Você vai lá e compra uma blusa do teu ponto de luz, da sua paleta de cores. Então, Nossa, mas quando você tem uma base sólida... ponto de luz da paleta... Da paleta de cor. A aula hoje aqui tá assim... Se a gente, assim, é tão extenso, né? Um conteúdo tão... É vocabulário também, né? Não, eu tô falando vocabulário. Não, mas eu acho que a base sólida é a minha forma de apresentar isso. Porque, na verdade, são os tons neutros, neutros coloridos, as cores que mais te valorizam. Então, o que eu falo para minha cliente, porque ela grava. Quando eu falo o teu guarda-roupa te paralisa, ela vai entender. Quando eu falo a tua base sólida são essas cores aqui. E as peças de maior valor você tem que comprar nessas cores. E aí você vai pontuando com o resto das cores que eu chamo de ponto de luz. Então, isso são... E aí vem também o psicológico da pessoa, né? E essa coisa da cor do ano, que a cor do ano influencia... Que bacana. Não sei como é que é isso, assim, como é que chega isso nos clientes, né? Mas para vocês que são profissionais, que entendem isso por uma outra visão, como é que isso influencia na entrega? Então, a Pantone, tanto na moda como no designer de Sim. interiores, ela dita uma paleta do ano. Mas olha que interessante, já há uns 5 anos, a Pantone entendeu que as pessoas sabem a roupa que valoriza elas. Então, quando eles falam o tom do ano, a roupa do ano, eles colocam a pigmentação da cor, ela tem azul, da cor fria, e ela tem a cor solar, do tom quente. Que é o quente. Então, hoje, ela desenvolve cores que transitam em todos os tons de pele. E isso é fantástico, porque já dá mais facilidade de você comprar aquela roupa que você quer daquela estação, e ela vai transitar em todos os tons de pele. Incrível, porque assim... Não, e essa sacada da Pantone, assim, foi espetacular, porque ela facilitou a vida das pessoas. Com certeza, com certeza. Mas ela tem que fazer muito mais peça, né? Não, ela dá uma cor... Eles escolhem uma cor no ano, eles elegem uma cor no ano, tá? E aí, na composição dessa cor, eles usam 2 tonalidades dentro da composição. 2 pigmentações, desculpa. Uma dentro da paleta quente, que seria voltado pro amarelo, e outra no azul, que é fria. Então, ela conversa de qualquer maneira, ela vai conversar com qualquer público. Incrível. É a grande sacada. Foi assim. E outra, como é confortante, né, para a pessoa saber que aquela cor
vai ficar bem para todo mundo. Então, ela já entendeu que se ela lançar uma cor que ela vai se trafegar só num tom de pele, aquilo ela não vai vender. Entende? Então, foi uma grande sacada. Porque atinge um mercado absurdo. Você imagina? É uma cor que é uma tendência daquele ano. Então, atinge o mercado do design, por exemplo. O mercado do design está em milhares de ocasiões, situações. Você lembra... Pai, desculpa. Não, é isso mesmo, pode falar. Não, você lembra quando saiu aquele azul ou verde Tiffany? O Tiffany? Nossa, mas era essa cor para tudo que é lado. Eu acho que eu vi até carro com essa cor. Mentira, né? Eu não vi carro com essa cor. Mas era casa, era não sei o quê, tudo com essa cor. Além de ser uma tendência de moda, mas eu vou defender aqui o azul Tiffany. Ele é uma cor universal. Ele trafega nos 2 tons de pele. Então é por causa disso. Existe uma gama de paleta de cores que ela trafega por todos os tons de pele. Então, isso é muito legal, porque eu também faço treinamento de varejo em empresas. Então, o que a empresa precisa entender? Que quanto mais ela ter cores universais no estoque dela, menos vai sobrar. Porque ela vai falar com todos os públicos. O preto é universal? O preto... Porque para mim é melhor... Eu acho, roupa preta... Olha, eu vou te falar. Roupa preta, cinza, azul e branca. Para mim são o preto é ausência de cor, né? O preto é universal, o branco... Preto é ausência de cor. É ausência de cor. Branco também é ausência de cor. A branca também. São cores... são tons anacromáticos, não são cores. E sim, por exemplo, na minha forma divergente de construir uma imagem, eu nunca vou tirar preto e branco, mas preto, ele não fica bem para mim. Ele tem uma intensidade de cor que ele vai roubar a minha comunicação. Então, existe estratégias? Existe, não vou tirar preto, não vou tirar branco, né? Imagina, é tão clássico, né? Então, a gente tem estratégias para usar, como maquiagem, um brinco, mas não é para todas as pessoas que ele fica bem. Mas ele é universal e ele não pode ser tirado de ninguém, né? Uma cor como essa. Camiseta preta. Mas se você for pensar, o preto ele tem um código de vestir pesado. As pessoas gostam dele. Eu sempre brinco com as minhas clientes que é a cor mais óbvia. Quem não sabe se vestir, compra preto. A Camila já sabe desse discurso. Presente. Então, a pessoa fala. E aí você olha, presta atenção no evento. 90% das pessoas vão estar de preto. Ela fala pra mim assim, quem veste preto é inseguro. Toma essa na testa. E eu tô de preto aqui. Mas eu não tô insegura, mas não. Ele tem um código de... Eu vou te falar, em determinadas ocasiões... Eu já li muita coisa sobre... Ele pesa, ele te fecha teu campo energético. E isso é verdade. Agora, usa um vestido com um sapato lá, botão lá, vermelho, com uma maquiagem, uma bolsa Chanel, gente, aí... faz sentido em algumas ocasiões. Mas eu acho que no dia a dia ele faz um código que ele fecha você energeticamente. Uma vez, eu não posso te falar onde... Lá vem ele. Mas isso é muito sério. Porque para mim tem uma verdade. Ainda conhecendo a Olga e aprendendo tudo que eu aprendi, e ainda a gente conversando sobre a cor preta, que não é cor... Né? A ausência de cor, ela é anacromática. Ele é um tom. Quer dizer que eu amo a ausência de cor. De cor. Que eu adoro, camiseta preta básica, usa para tudo. Mas enfim, essa pessoa chegou e falou assim, quem gosta de preto e usa muito preto, como que é? Tem muitas perguntas que precisam ser respondidas dentro deles mesmos. Falou bem assim pra mim. Nossa. Vamos buscar essa criança interior, gente. Não, falou isso, né? Repito, é a cor que eu mais gosto de usar roupa. Então, não tô falando pra Camila ou pra, sei lá pra quem. Sim. Ela falou isso pra mim e aquilo, eu falei... Tá. Aí eu comecei a fazer, né, lógico, uma correlação, né? Comigo por último. Eu comecei a falar assim, tinha uns headbangers, metaleiro, um monte de pergunta. É o estilo dramático. O quem gótico. Tem um estilo, exatamente. O grunge. Não, grunge era, que eu amo, não. Grunge não. Era quadriculado, flanelado. Verdade. Bem lembrado. Tem o coturno era amarelo. Escondido atrás do Clóvis aí. Hã?
Tem um criativo escondido atrás Ele é disso. super criativo. Ah, pronto. Ele é. Você entende que quando você Ele vai é conversar, eu super. vou conversando com o meu cliente, eu vou identificando algumas coisas, inclusive na tua pulseira. Que eu tô vendo um criativo aí desde a hora que eu sentei aqui. E ó, vou falar uma coisa pra você, que eu coloquei isso, eu ganhei da minha mãe. Nossa, eu adoro isso. Eu ganhei isso aqui da minha mãe, é um negócio de proteção de uma coisa. Minha proteção é Jesus Cristo, eu amo Sim. Jesus, mas eu coloquei isso aqui hoje. Um elemento afetivo, né? Isso é muito bom. É quando eu falo que eu tenho o cabelo da minha mãe Ele hoje, é super por afeto. criativo. Ele é super. O Clóvis é um cara mega. Então você super percebe. criativo. Então eu vou Mega te criativo. falar, hein? O Wilson. Vou te O Wilson. desafiar aqui, Clóvis. Você está se escondendo realmente atrás de um preto, de um padrão óbvio, porque você desconhece as cores. Quando você entender as cores que mais te valorizam, o preto vai se tornar secundário. E eu brinco muito com meus clientes. Gente, você vai no encontro hoje de camisa preta, amanhã de branco e depois de cinza, e aí você repete o branco, e aí você vai estar sempre vestido da mesma forma naquele encontro. É tão óbvio. Então, é muito bom você entender as cores, é muito bom você ter o conhecimento do que te valoriza. Sair do desconhecido. Né? Eu falo, quem não tem uma construção de estilo, ele é óbvio. Ele está sempre vestido da mesma forma, como todo mundo. Se você vai palestrar ou você entra num evento, 90% das pessoas vão estar de preto. Impressionante, é verdade. Não, E aonde falando, você vai levando... destacar o seu valor? Aonde você vai se posicionar? Né? Se você entra em um local que você quer ter um efeito de ser vista, de ser notada, de vender, você tem que se destacar de alguma forma. Mas também tem um momento que você não quer ser visto, que você Sim. não quer. E você ensina muito isso? Sim, eu vou te falar. Quando eu falo do círculo cromático, os círculos cromáticos são combinações de cores que ele tem um código ético de vestir. Quando, onde e por que eu vou usar. Caramba. Entende? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo assim que você vai assim agora, fala assim, cara, isso é verdade. O monocromático, o tom sobre tom, ele é um código discreto, as pessoas gostam muito de usar e ele é muito óbvio. Qual é a estratégia de você usar? Você vai num evento em que a pessoa tem um padrão econômico menor do que o seu. Você vai de monocromático, porque você não vai roubar a cena, a mãe da noiva, o aniversariante. Então, todos os elementos do círculo cromático, ele tem um código ético de vestir. Né? Por exemplo, eu sou solteira. Quando eu vou jantar com casais, eu sempre vou estar de monocromática. Porque a única mulheres que tem que aparecer são as esposas. Então, existe uma ética para você usar cores. O complementar, o criativo, o análoga, sair do óbvio, sair do verde com branco, né? Um terno, uma mulher lá, um terno branco, com um terno verde com uma camisa branca. Coloca um azul aqui e ninguém vai parar de olhar para você. Então, a importância desse entendimento de cores, sabe? Impressionante, né? O universo, né? O universo, assim, do nicho que ela atua, porque é o que você falou, né? É um vocabulário novo pra gente. Até pra mim, que sou da área, assim, às vezes eu falo muito pra ela que o trabalho dela é um trabalho muito complementar ao meu, né? Porque na hora do cliente ser retratado, ele trava nessa hora aí, ó. E agora? O que é que eu vou vestir? O que é que me representa? Qual é a vestimenta que vai me deixar próximo do que eu desejo comunicar? Né? Então, precisa desse conhecimento. Precisa dessa clareza também. Não pode né? ser ignorado, Não né? pode ser ignorado. E agora você começa a ter essa percepção de que seria tão confortável para você ter esse conhecimento, Clóvis? Ah, muito bom. Porque você fala, gente, eu vou sair do preto, do branco, existe um universo colorido aí, ele precisa ter essa energia, e você saber aonde você vai usar, quando você vai usar, que estratégia você está querendo naquele momento. Você quer entrar numa reunião e passar despercebido, ou você precisa de destaque naquela? E as cores, elas te destacam. Então, você fala, não, eu preciso dominar aqui essa mesa aqui de podcast,
o elemento da cor faz isso com você. Aí você fala, não, cara, eu preciso hoje ficar mais sóbrio, porque o assunto é meio pesado e eu não quero aparecer muito, eu vou dar o palco para a Olga. E aí, naquela hora, você coloca um monocromático e você me dá o palco que eu quero estar, aonde eu quero estar. Mas, Olga, eu preciso pontuar muito importante para você, é que o palco sempre vai ser para a pessoa que a gente está batendo papo, o nosso convidado. Mas pessoas têm mais, né, riqueza de conteúdo como você. É impressionante. É impressionante. Fazer uma pergunta. Você está no digital? Sim, sim. Tá, mas está no digital com produto, infoproduto? Não, ainda não. Ainda não. Não, com infoproduto não. Inclusive, essa metodologia que ela desenvolveu, né, ela faz a entrega online, não é isso, Olga? Faço entrega. Eu trabalho, hoje eu tenho clientes no mundo. Ah, imagino. No online mesmo, eu tenho clientes de várias partes do mundo. A pandemia nos obrigou, né? E você sabe, Clóvis, isso foi bom, né? E eu vou pontuar uma coisa aqui. A minha entrega no online, ela é muito melhor do que o presencial. Porque você fala assim, Olga, são 2 horas de uma... objetivo. Não, e são vários encontros, várias entregas. Você consegue absorver aquilo e voltar 3 dias depois e falar, eu entendi. Agora, pense eu chegar aqui com um monte de... te entregar um conteúdo em 1h30 e você fala, e agora? O que eu vou fazer com isso? E as pessoas têm medo que eu tenho uma habilidade de ver subtom de pele. Isso eu acho que foi o que mais me levou à consultoria de imagem, quando eu entendi lá atrás que não ficava bem para todo mundo. Então, existem tecidos digitais como o físico. Então, a consultoria de... existe? Que demais! A mesma teste de cores eu faço com tecidos digitais ou eu faço com... porque, por exemplo, na minha área, né, que a gente trabalha muito com a questão de cores, assim, dentro da fotografia ou mesmo dentro do design, existem códigos de cores, né? Então, tem lá, principalmente para quem é publicitário, trabalha com gráficas, né? Eles já conhecem esses códigos. Tem os códigos RGB, o CMYK, aquela coisa toda. Então, quando a gente olha para isso, existe já alguns caminhos traçados, vamos dizer assim. Mas eu nunca imaginei que tecidos digitais existiam. Nunca passou isso pela minha cabeça. Não é? Fantástico, né? Porque uma coisa é você ver o tecido na mão. E a outra é você ver o tecido numa tela. E a mesma coisa acontece quando a gente está projetando ou fazendo algo no computador. Você tem uma visão no computador, mas quando está impresso, é diferente, não é idêntico. E pro daltônico, muito mais. É daltônico que enxerga exatamente. Já imaginou? Que dificuldade, gente. Olha, o que ele tirou agora? Você fica em Campo Grande até quando? Eu fico até o dia 31. Agora? Aham. Você tá de brincadeira, mas sério? Eu trabalho no online, Clóvis. Eu já tô vendo que eu tô mas você não volta mais pra cá? Não, eu volto. Eu venho a cada 2 meses. A minha filha mora aqui, minha família mora aqui, meus netinhos. A cada 2 meses? A cada 2 meses. Eu quero que você vai apresentar ela. Eu queria que você conhecesse a Tarsi da nossa casa. É um compliance, é um local que várias marcas montaram tudo. Eles são representantes de imóveis e peças. Em frente ao shopping ali? Não. É próximo, na praça ali. Ah, tá. E ela promove alguns eventos sensacionais, assim, sabe? Olha que dia desse fez com a Mariana, a esposa do Asaf, a Mariana Jorge. E fez com a Mari Coppola, a esposa do Mauricinho. Minha irmã foi, a Maria foi sensacional lá na nossa casa, apresentá-la lá, porque ia ser legal pra caramba. Caramba, legal. Pra caramba. Eu trabalho muito em Campo Grande no online. Muito. Eu posso dizer que 80% dos meus clientes são de Campo Grande por conta da minha trajetória como empresária de moda, e elas já tinham entendido lá atrás dessa entrega. Eu fazia essa entrega gratuita para minhas clientes. Eu sempre falei, espera aí, semana que vem eu trago essa roupa para você, não compra. Lógico, é lógico. Não leva agora que eu vou trazer para você. Sempre foi a minha filosofia, assim, como empresária. Campo Grande tem um negocinho diferente, né? Eu não sei, sei lá, Campo Grande, eu gosto dessa cidade, hein?
Campo Grande é lindíssimo, gente. Eu adoro essa cidade plana. Campo Grande verdade, verdade. Eu acho que tem, assim, acho que o grande gol de Campo Grande, assim, é a qualidade de vida, né? Tem muita qualidade de vida, né? Então as pessoas procuram por isso, né? Hoje existe uma busca muito grande por qualidade de vida. Inclusive, recentemente foi premiada pela 6ª vez como uma das cidades mais arborizadas do mundo. Novamente. Novamente. Meus parabéns, Campo Grande, sua linda. Olga Pascoaloto, vamos pedir para você, nós sempre pedimos para o convidado, para a convidada, para especialista no caso, passar uma mensagem para o pessoal em casa. Mensagem de Olga Pascoaloto para o pessoal que irá assistir e irão assistir. Clóvis, eu acho que a minha mensagem final não é sobre performar uma imagem, é construir uma imagem. Não é copiar, é alicerçar. Sensacional. Camila, por favor, faça as considerações finais, né? Faremos juntos. Depois eu choro aqui no final. Depois você vai chorar, tá bom. Eu sei que você sempre chora. Eu roubei uma bala sua aqui. No final você ainda deixa um tantinho pro Wilson, né? Eu sei que você deixa. Você sempre deixa. Olga, eu acho que a nossa contribuição, né, aqui no Etc. Comigo Podcast foi incrível, assim. Eu acho que sempre te digo assim que você tem muito para somar nas pessoas que cruzam, né, o seu caminho, a sua jornada. Vejo realmente a sua entrega assim de uma forma excelente, assim, de uma forma e isso está só em ascensão, está crescendo cada vez mais, né? Essa metodologia realmente é uma metodologia muito muito única. E eu acredito que o que você vem construindo tem sido tão sólido e tão alicerçado quanto tudo isso que você costuma dizer e entregar sobre a própria construção de imagem, que é o que você faz. Então, assim, obrigado pela sua contribuição, né? A nossa contribuição aqui. Quero agradecer aqui meu amigo Clóvis Mato Grosso, esse cara criativo, como você falou, ele é isso mesmo. Agradecer esse espaço, né? Agradecer ao Paulinho aqui e a toda a equipe que trabalha continuamente para que esse projeto cresça, se expanda e continue dando frutos, gerando conexões, entregando cada vez mais informação e novas possibilidades de conhecimento, porque eu acho que conhecimento nunca é demais. Nunca. Né? Para todas essas pessoas que estão aí, que têm a oportunidade de aprender um pouco aí com etc. Obrigada mais uma vez. E que venham muitos mais episódios pela frente. Vários outros. Camila, eu quero agradecer imensamente por você me oportunizar o nosso hub de conteúdo para conhecer a Olga Pascoaloto, a história dela, né? E aquilo que eu falo, aqui não é podcast. Podcast, na verdade, é só o veículo, né, que é uma central mesmo, um hub de conteúdo, onde que existem inúmeras editorias. O hub está crescendo, graças a Deus. Vamos começar agora, vamos ter o segundo episódio com Motors, etc. Motors, com o Pichur e o Alexandre Tomitão. Está começando agora o episódio Mundo Jurídico com o Benedito, meu grande irmão, Benedito Figueiredo, de Figueiredo, advogado criminalista, bacana, poeta, escritor, um cara, ele é sensacional. Iremos começar também o Etc. Esportes também, com Elton, e assim a gente está crescendo isso, né? E nosso intuito é um conteúdo de ensinamento e de qualidade, sensacionalismo
muda de estação e vamos passar para outras plataformas. Porque eu acho que a gente precisa um pouco disso, da humanidade, buscar auxiliar as pessoas num momento tão conturbado. Olga Pascoaloto, eu de verdade fiquei impressionado, não por sua pessoa, mas por seu conteúdo, né? E assim, o legal, passam inúmeras histórias aqui conosco, né? Não somente comigo, porque eu sou uma figura dentro de um espectro de pessoas que participam do etc., escutam muitas histórias, muitos especialistas. Mas quando você vende um produto e estar ligado na construção dessa venda de produto, com o crescimento do ser humano, com a busca de se conhecer, com a busca de se entender, de melhorar, de, às vezes, tirar muletas delas mesmas, né? E com essa capacidade, né, de informação que você tem por toda a sua história construída, que vem se construindo e vem muito mais por aí, eu bato palma de verdade, eu bato palma, porque isso aqui é o resultado do que nós queremos, é passar para as pessoas, especialistas, com histórias orgânicas, aonde faça a diferença, seja no nicho que for e principalmente na vida delas. Eu acho que a busca melhora, sempre que nós falamos, repetimos isso, a mensagem é maior do que o mensageiro, né? Então, quantas mais histórias nós falarmos e com essa riqueza e propriedade, mais nós ficamos felizes. Então, meus parabéns, eu gostaria de revê-lo mais vezes, quero lhe apresentar para minha esposa, quero que você visite a nossa casa da minha amiga Tarsi e meu amigo Orlando, que eu acho que você poderia fazer um evento lá, eu acho que é importantíssimo, a gente vai organizar, vou falar com a Tarsi, mas vocês podem estar conversando, se comunicando online, né? E só gratidão, na verdade aqui é gratidão que nós aprendemos, na verdade, que né? Coisa mais linda, eu que agradeço por ser tão bem conduzida por vocês, de me deixarem assim muito confortável, de poder trazer que existe, né, que por trás da estética da imagem existe verdades. Existem verdades que você pode contar, né? Existe uma história. Eu sempre falo, me conta uma história, porque você precisa trazer isso alicerçada na sua imagem, né? Eu hoje descobri que o mundo na moda não está só dentro dessa janela que eu estava, né? Hoje abriu vários salões assim, né? Então é muito bom saber que nós não sabemos de nada, né? Ótimo. Você sabe, Clóvis, e isso é tão latente para mim. E eu sempre falo, eu falo isso muito com a minha família. Como que uma empresária no auge de vendas no varejo, né, construindo uma loja que hoje já está na minha 3ª geração, olhou e parou. Hoje eu vejo essa construção, a autoestima transformadora das pessoas, quando elas sustentam uma imagem, como uma missão mesmo. Sim. Eu vejo isso na minha idade, com 61 anos, eu falo, gente, se eu não deixar esse legado, porque eu sei que isso é transformador, muda vidas. Com certeza. Então, é uma honra para mim estar aqui. Eu vou ficar muito feliz em voltar muitas vezes, porque, né, conseguir colocar, externalizar tudo isso, que existe algo além do supérfluo da consultoria de imagem, né? Existe um propósito, e esse propósito tem que ser contado. Eu te agradeço muito, Camila, por me dar também esse conforto de estar aqui, tua presença. Então, é isso. Muito obrigada. Então, finalizamos com gratidão, né? Gratidão, um para com os outros, né? Um para com Camilinha, os outros, sem gratidão. Tamo junto? Sempre. Sem gratidão. Acho que sem gratidão nós não somos completos. Nós não somos capazes de sermos totalmente felizes. Acho que a gratidão é a grande chave, né, do reconhecimento daquilo que a gente tem oportunidade, né, de aprendizagem. Porque a gente veio aqui para aprender, né? A gente cai, a gente levanta,
mas a gente veio aqui para aprender e para evoluir. E sem a gente ter essa gratidão pelas coisas, inclusive pelas ruins, porque com as coisas ruins a gente também aprende. Oh. Então, eu acho que sem a gratidão a gente não tem essa capacidade de ser, de fato, completo. E é isso. Então tá, eu vou te falar. Sem gratidão, uma vida com escravidão. Primeiro. Segundo, não sei se foi Shakespeare, Chico Bento ou Wilson, que diz que nos momentos difíceis é que você consegue armazenar as armaduras para as batalhas futuras. Opa! Wilson, não é brincadeira, não é brincadeira. Deve ser Chico Bento, com certeza, com certeza. Gente, espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Até a próxima. Já disse hoje que eu quero o seu bem? Queiro o nosso também. Nosso também. Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.